Saudamos a todos os nossos queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Que a bênção do Senhor esteja com você. Aqui estamos para mais uma live desta jornada do grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Hoje, dia 5 de setembro, nós vamos estudar com vocês, hoje, sábado à noite. Vamos estudar sábado ou domingo, que dia devemos guardar. Queridos, em nome de Jesus, apresente suas preces. Em nome de Jesus, apresente seus pedidos de oração. Você é bem-vindo, meu querido irmão que está no Brasil, meu querido irmão que está nos Estados Unidos, na África, na Europa, na Ásia. Todos são bem-vindos, que o Espírito Santo os alcance aonde vocês estiverem. Roguem a Deus, orem a Deus neste momento aí, para que o Espírito Santo também seja derramado sobre mim, para que a mente minha seja controlada pelo Espírito Santo ao falar deste tema tão importante que nós vamos estudar hoje. Antes de iniciarmos esta live, nós queremos orar com vocês. Vamos nos colocar nas mãos de Deus, pedindo que o Espírito Santo esteja em mim e esteja em vocês, para a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, meus irmãos e eu nos unimos em oração para te adorar, para te louvar, porque o Senhor não nos deixou em trevas, não nos deixou na ignorância. O Senhor derramou luz sobre o teu povo, o Senhor derramou luz sobre o remanescente fiel teu que existe na terra. Em todas as partes do mundo existem filhos remanescentes fiéis teus, que guardam os teus mandamentos, que te são fiéis. E agora, Pai querido, eu quero pedir que em nome de Jesus o Senhor derrame o Espírito Santo para estudarmos este tema. Que dia guardar? O sábado ou o domingo? Que o Espírito Santo nos ilumine a mente. Não a vontade humana, mas a vontade divina seja feita. Não os mandamentos dos homens, mas os mandamentos de Deus prevaleçam e sejam escritos pelo Espírito Santo em cada coração. É em nome de Jesus que pedimos estas bênçãos e agradecemos. Amém, Senhor. Que dia guardar? Sábado ou domingo? Eu já tenho falado que os conceitos populares, as crenças populares, cridas por todos, nós deveremos olhar isso com um pé atrás. Porque as crenças populares, os conceitos populares, aquilo que todo mundo faz, aquilo que todo mundo come, o dia que todo mundo guarda, geralmente está como? Está errado. Porque a maioria está errada. A maioria sempre esteve errada. Qual é o dia que a maioria guarda em todo mundo? O primeiro dia da semana, o domingo. Portanto, queridos, já sem muito estudar a Bíblia, sem muito pesquisar, nós sabemos que a maioria está errada. Porque o domingo não está na lei de Deus, não está nos 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Quando você abre a Bíblia aqui em Êxodo capítulo 20, você encontra aqui os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, entregues a Moisés, lá no Monte Sinai. E é interessante que esses 10 mandamentos, eles mandam guardar o 7º dia da semana. O capítulo 20 de Êxodo e o verso 8 diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Por que as religiões do mundo, por que as igrejas cristãs, a igreja católica e as evangélicas também, por que elas aceitam os outros mandamentos da lei de Deus e não aceitam o sábado? Unicamente o 4º mandamento, que fala, lembra-te do dia do sábado, que foi esquecido. Por isso Deus disse, lembra-te, porque sabia que seria um mandamento esquecido. Foi esquecido pelos irmãos católicos, foi esquecido pelos irmãos protestantes também. Queridos, com a desculpa de que esta lei foi dada para os judeus, não, essa desculpa não cola.
Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, aqui em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, aqui não existia Moisés, aqui não existia judeu, aqui só existia Deus e Adão e Eva. Quando Deus terminou no sexto dia a criação do mundo, ele deu uma ordem para Adão e Eva. Quando Deus terminou no sexto dia, tudo era muito bom, diz aqui o capítulo 1 de Gênesis, o verso 31, capítulo 1, verso 31, termina o sexto dia da semana da criação. Capítulo 1 de Gênesis, verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi à tarde e amanhã o dia sexto. Agora faltava o sétimo dia da semana, para coroar a semana da criação. E o que é que Deus fez no sétimo dia? Não fez um dia de trabalho, fez um dia de descanso. As pessoas perguntam para mim, o que é que Deus fez no sétimo dia? Fez o descanso. É isso que Deus fez. Um descanso espiritual para você ter comunhão direta com o Criador dos céus e da terra. É um monumento que mostra que Deus é o Criador dos céus e da terra, que fala sobre criacionismo feito pelas mãos de Deus, contra o evolucionismo ensinado por Charles Darwin. Nós não viemos do jardim zoológico, nós viemos do jardim do Éden. Nós não fomos criados à imagem e semelhança de animais, nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus Criador. Nós não somos do reino animal, nós somos do reino espiritual de Deus. Por isso, o sétimo dia da semana, veja o que Deus fez. Capítulo 2 de Gênesis, versos 1 até o verso 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia. Ele não descansou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Ele deixou para descansar, não porque estivesse cansado, mas para dar o exemplo para você, meu irmão, para dar o exemplo para mim. Ora, para o sábio uma palavra basta. Aqui está claro. Deus não estava cansado e não se cansa, mas por que ele descansou no sétimo dia? Para dar o exemplo, para mostrar que o sétimo dia é o dia do descanso. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Mas ele fez mais além de descansar. Verso 3, e abençoou o dia sétimo. Mas ele fez mais do que abençoar, e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. No sétimo dia, Deus descansou, Deus abençoou e Deus santificou. Todos os dias da semana foram criados por Deus, mas não são iguais, porque no sétimo dia, Deus fez 3 coisas diferentes que não fez nos outros dias, para mostrar que este é o dia que ele deixou para você guardar. Deus dá liberdade para você escolher muitas coisas, mas Deus não deu liberdade para você determinar qual é o dia de descanso, o dia santificado. É Ele que especificou. O dia santo é o sábado. Ele não perguntou para você e para mim, qual é o dia que você acha que devemos guardar? Qual o dia melhor? O que você acha? O que você pensa? Não. Deus não é democrático, queridos. Deus é soberano e Deus diz, é o sétimo dia. É da mesma forma o dízimo. Deus não pergunta para você, o que você acha? O dízimo deveria ser 11%, ou 5%, ou 6%? O que você acha? Deus não diz assim. Deus diz, o dízimo é 10%. 10% do que você ganha pertence a mim. O dízimo pertence a Deus. Deus não fica consultando e perguntando o que você acha, o que você pensa. Deus é Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Aceite o que Deus criou para você. Deus criou o sábado para você descansar e ter comunhão com Ele. Queridos, isso foi repetido nos 10 mandamentos, quando ele escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Mas não foi ali no Monte Sinai. Não foi ali com o povo judeu que surgiu o sábado como dia de guarda. Já veio do jardim do Éden. Portanto, queridos, quando nós perguntamos que dia guardar, sábado ou domingo, o mundo inteiro guarda o domingo, com exceção dos muçulmanos que guardam a sexta-feira. Os muçulmanos guardam a sexta-feira,
Mas o mundo todo cristão, evangélicos, protestantes e católicos, guardam o domingo. Mas, queridos, Deus está mandando guardar o 7º dia, o sábado. Ó, queridos, hoje nós vamos estudar com vocês um tema complicado. Vocês sabem que, assim como não existe um mandamento na Bíblia para guardar o domingo, então as autoridades religiosas, as autoridades do Vaticano e as autoridades evangélicas e protestantes, elas buscam, já que eles não têm um mandamento na Bíblia que mande guardar o domingo, eles buscam apoio nas leis dos países, as leis governamentais. Por isso, queridos, quando essa nação, a nação americana, foi fundada, lembre-se que o navio Mayflower, trazendo os peregrinos, foi em 1620. Mas antes de 1620 já existiam imigrantes que vieram da Europa aqui para os Estados Unidos. Lá no estado da Virgínia já existiam antes de 1620. Ali em York, a colônia ali em York, bem próximo de Richmond, Virgínia, eu já fui lá pessoalmente visitar, ali existia uma colônia. E, queridos, em 1610, na Virgínia, foi feita uma lei dominical exigindo que todos guardassem o domingo. Percebam, 1610. Interessante que nesta lei da Virgínia de 1610, existia pena de morte para quem fosse encontrado trabalhando domingo. A primeira vez a lei diz assim, eu tenho num CD todas estas leis dominicais que foram criadas aqui nos Estados Unidos. São 50 estados americanos. E dos 50 estados americanos, 49 têm leis dominicais, chamadas de Blue Laws. Por que Blue Laws? Porque todas as leis dominicais foram escritas em papéis azuis, papel azul. Por isso são chamados de Blue Law. As 49 leis dominicais, elas existem só no Alasca que não existe. Dos 50 estados, somente o Alasca é que não tem Blue Law, ou seja, lei dominical. E é interessante que a primeira lei dominical foi a da Virgínia, em 1610, dizendo que a pessoa que fosse achada trabalhando no domingo, a primeira vez, ele perderia as provisões de alimento por uma semana. A segunda vez que ele fosse encontrado trabalhando no domingo, ele, além de perder as provisões de alimento, ele seria castigado, chicoteado. A terceira vez que ele fosse encontrado trabalhando no domingo, ele seria morto. Pena de morte. Vejam como era sério. A lei da Virgínia. Outro estado que tinha também, tem, porque estas leis existem ainda hoje, só que hoje não estão sendo enforçadas, não estão sendo aplicadas. Mas elas existem, estão em estado latente. Em 1656, foi feita a lei dominical de Connecticut. O estado de Connecticut, eu morei na Virgínia e eu morei também em Connecticut. E esses dois estados têm lei dominical, Blue Law, que tem pena de morte para quem for achado trabalhando domingo. A lei da Virgínia foi em 1610, a lei de Connecticut foi em 1656, ou melhor, 1650, não é? 1650, e de Massachusetts em 1656. Mas Maryland, o estado de Maryland, também tem lei dominical. Isso foi feito entre os anos de 1692 a 1715. Lembre-se que em 1888, o senador americano Blair, ele fez uma proposta de lei nacional, decreto nacional para se impor a guarda do domingo em todos os Estados Unidos da América do Norte. Isso já foi em 1888. A proposta de lei foi feita no dia 15 de maio de 1800. Foi feita no ano de 1888.
Agora, queridos, no dia 15 de maio de 1891, o Papa Leão XIII lançou a encíclica Rerum Novarum. Nessa encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, ele incentivava a guarda do domingo, usando os mesmos versos bíblicos que mandam guardar o sábado. Ele usava os mesmos versos para incentivar a guarda do domingo. Isso foi em 1891. O Papa João Paulo II, 100 anos depois do Papa Leão XIII, o João Paulo II escreveu uma carta intitulada Centésimos Anos, ou seja, comemorando os 100 anos da encíclica do Papa Leão XIII. E nessa carta, Centésimos Anos, do João Paulo II, ele reenfatizou a encíclica do Papa Leão XIII, insistindo de novo na guarda do domingo. E agora o Papa atual, Papa Francisco, lançou a encíclica Laudato Si, que tem 6 capítulos, sendo 5 capítulos sobre a ecologia, de como nós devemos cuidar da Terra, do planeta Terra, e não poluirmos as águas, não poluirmos o ar, não destruirmos a floresta, ou seja, é uma encíclica ecológica, 5 capítulos. Mas o 6º capítulo da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, trata exatamente da santificação do domingo. E, novamente, o Papa Francisco usa os versos da Bíblia que falam da guarda do sábado, mas aplicando-os para o domingo. Queridos, está muito fácil de perceber que na nova ordem mundial que está sendo implantada, não é que vai ser implantada no futuro, a nova ordem mundial já está sendo implantada. É muito fácil nós pensarmos em que dia na nova ordem mundial será guardado. Qual é o dia que será guardado com força da lei, não da lei de Deus, mas com força da lei do Estado? Qual é o dia que será guardado na nova ordem mundial? O sábado? Não. Será o quê? O domingo papal. O domingo papal. Lembre-se que o grande selo dos Estados Unidos, esta pirâmide inacabada, que tem o olho de Horus em cima, que é chamado também de olho de Lúcifer, o olho que tudo vê, esta pirâmide inacabada, embaixo da pirâmide está escrita a frase Novus Ordo Seclorum, que quer dizer nova ordem mundial. Este grande selo dos Estados Unidos foi escolhido já para ser o selo dos Estados Unidos no ano de 1782, no dia 20 de junho. E foi introduzido na nota de dólar. Na nota de $1 foi introduzido no ano de 1935. O projeto ambicioso está resumido na frase que está no pé da pirâmide. Novus Ordo Seclorum. Esse é um novo sistema de governo mundial proposto pelo Illuminati, proposto pelos maçons, proposto pelos Estados Unidos e proposto pelo Vaticano e pelos jesuítas. Queridos, isso vai se concretizar. A nova ordem mundial será implantada. Faz parte da nova ordem mundial usar o terrorismo. Vou repetir. Faz parte da nova ordem mundial, para implantá-la, usar o terrorismo como ameaça, tal como a queda das 2 torres gêmeas no dia 11 de setembro, tal como o ataque que foi feito no Pentágono no mesmo dia, a pandemia que todo mundo está sofrendo hoje, esta epidemia mundial, chamada de pandemia do coronavírus. Queridos, tudo isso aí é coisa planejada, tudo isso é coisa para criar crise na saúde, crise financeira, crise nas nações, para que o Estado mundial vire um caos, um colapso mundial, um colapso econômico, uma falência financeira dos bancos, do comércio, a redução da população, porque muitas pessoas estão morrendo e muitos ainda vão morrer por causa do shot, por causa da picadinha, a picada que vem aí, através do que estão criando, não é? Para que todo mundo tome esta picada. Isto vai reduzir também muito a população, porque doenças virão em consequência disso. Queridos,
o plano do Vaticano, o plano dos jesuítas, é que realmente esta velha ordem mundial, este velho sistema de governo mundial que existe hoje, seja estragado, entre em colapso, seja falido, para que o mundo aceite de bom grado e de braços abertos a nova ordem mundial que está sendo proposta no selo dos Estados Unidos, que é o sonho do Illuminati, que é o sonho dos jesuítas, que é o sonho da maçonaria, que é o sonho do Vaticano. Agora, queridos, como é que ficam os cristãos que amam a Deus? Como é que ficam os cristãos que amam a Jesus Cristo e guardam os seus mandamentos? Haverá perseguição. É lógico. Porque a Constituição americana tem que ser mudada para juntar igreja e Estado. Pela Constituição americana, igreja e Estado são separados. O governo americano não pode fazer uma lei federal obrigando a santificação do domingo, porque isso seria unir igreja e Estado. Mas isto vai acontecer. Infelizmente, vai acontecer. A Constituição americana vai ser mudada. Queridos, há 100 anos atrás foi escrito um livro. Eu tenho aqui um xerox, deste livro. O título deste livro é Os Protocolos dos Sábios de Sião. Foi escrito há mais de 100 anos atrás. Aqui neste livro, que eu já li, fala da estratégia do terrorismo, foi um sistema, um meio de abalar o mundo. Aqui fala claramente que o terrorismo é uma palavra-chave na implantação da nova ordem mundial. Os líderes mundiais estão trabalhando para quebrar a economia dos países e criar um estado de caos, a fim de que justifique a implantação de um novo sistema financeiro e um novo sistema de governo e uma nova moeda. Você já ouviu falar no reset? Haverá um reset. Em português eles chamam de apagão. Haverá um apagão na internet. Haverá um apagão bancário. Bank holidays, onde os bancos vão ficar fechados, não sabemos quantos dias, para reestruturar o novo sistema financeiro, para reiniciar do zero o sistema da internet. Haverá um apagão, o reset mundial. Queridos, Roma odeia a democracia. O Vaticano odeia a democracia e não desistirá até que a América do Norte, dos Estados Unidos e os outros países renunciem à liberdade de pensamento, renunciem à liberdade religiosa, renunciem à liberdade de imprensa, porque na nova ordem mundial não teremos liberdade nem financeira, nem religiosa, nem de imprensa, nem da mídia. No projeto da nova ordem mundial, queridos, não há espaço para a liberdade. Assim como o exército na Idade Média, o exército da França, o exército da Alemanha, eles trabalharam para o Papa, para impor o poder papal na Idade Média. O Vaticano precisava do exército da França, depois do exército da Alemanha. E assim eles impuseram o poder e o domínio papal sobre todas as tribos, todas aquelas tribos arianas que surgiram do Império Romano e que se submeteram ao poder papal. As 3 tribos que não se submeteram, Érulos, Vândalos e Ostrogodos, foram eliminadas. A nova ordem mundial, queridos, consiste num governo mundial, governando 10 supernações. O Papa liderando as 10 supernações, porque os 10 líderes dessas 10 supernações vão se submeter ao poder papal. É assim que diz em Apocalipse capítulo 17. Isso está em Apocalipse capítulo 17, verso 12. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 17 e o verso 12. Aqui nós lemos. Capítulo 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Os 10 chifres são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Então nós vamos ter 10 reinos agora no tempo do fim, antes da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, o mundo todo estará dividido em 10 grandes reinos, 10 grandes nações. E esses 10 reis, eles vão se submeter
ao domínio papal. Aqui diz: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis, por 1 hora, com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. A besta, o poder papal, que receberá o poder e autorização dos 10 reis para governar o mundo. E ele vai dominar o mundo com mão de ferro, como ele fez na Idade Média. Mão de ferro, sem liberdade religiosa, sem liberdade de imprensa, da mídia e nem liberdade econômica, nada de liberdade. Assim será a nova ordem mundial. Portanto, queridos, a economia mundial, a nova ordem mundial inclui um governo mundial sobre as 10 supernações, mas inclui também a economia mundial. A economia mundial é controlada pelos bancos centrais. Todos os países que têm bancos centrais já são dominados pelo Vaticano, porque os bancos centrais pertencem ao Vaticano. Você sabia que existe um banco central que é chamado Banco Central dos Bancos Centrais? Todos os bancos centrais do mundo, eles estão debaixo de um banco central que é localizado em Basileia, na Suíça. E é um banco do Vaticano. É um banco do Vaticano, esse banco central dos bancos centrais. Ah, queridos, fica muito fácil a gente saber quem tem o ouro do mundo, quem tem o controle financeiro do mundo. São os jesuítas do Vaticano. Estão ali, o banco central deles está ali em Basileia, na Suíça. E os bancos suíços, fica fácil você entender quem é o dono dos bancos suíços, onde está está o ouro do mundo, não é? Queridos, além da economia mundial controlada pelos bancos centrais, e além do governo mundial controlado sobre as 10 nações, tem também a religião mundial. A religião mundial não será o cristianismo. Você já ouviu falar de Chrislam? Chrislam é a junção, é a união do cristianismo com o islamismo. Eles estão juntando o cristianismo com o islamismo, criando esse slogan, Chrislam. Queridos, a religião adotada pelo Vaticano não é cristianismo, é romanismo, porque é adoração ao sol, é santificação do dia do sol, Sunday, dia do sol, e ela inclui todas as religiões do mundo, como se todas as religiões do mundo, hinduísmo, budismo, shintoísmo, confucionismo, islamismo, judaísmo, cristianismo, como se todas elas adorassem o mesmo Deus. Elas não adoram o mesmo Deus. O Deus da Bíblia, Criador dos céus e da terra, que escreveu os 10 mandamentos, não, ele não está sendo adorado através do Vaticano, não. O Vaticano exalta o Deus Sol. O Deus Sol é um símbolo de Satanás. É um símbolo de Satanás. Portanto, queridos, o ecumenismo ele está sendo promovido através do Concílio Mundial das Igrejas. O Concílio Mundial das Igrejas é a face religiosa do Vaticano. Os bancos centrais, eles são a face econômica do Vaticano. E as 10 supernações serão a face política do Vaticano. Então tem a face política, a face econômica e a face religiosa. Esse tripé compõe a nova ordem mundial. Queridos, a economia mundial, as leis econômicas da nova ordem mundial já começaram a ser estabelecidas lá no G8, no dia 10 de julho de 2009, na Itália, quando a encíclica papal, A Caridade na Verdade, foi lançada. E esta encíclica, Caridade na Verdade, sugerindo um líder econômico mundial, isso era o assunto dessa encíclica, Caridade na Verdade, ela foi comprovada e foi confirmada no G20, realizado entre os dias 24 a 25 de setembro de 2009, em Pittsburgh, em Pensilvânia. O presidente da União Europeia, naquele tempo,
Herman Van Rompuy, declarou que com o estabelecimento do G20, 24 de setembro de 2009, no meio da crise financeira, o ano 2009 se tornou o primeiro ano do governo mundial, olhando pelo lado econômico. O presidente do Irã afirmou no dia 27 de novembro de 2009 que a nova ordem mundial já tinha sido estabelecida. A economia mundial é controlada pelos bancos centrais. A religião mundial é controlada pelo Concílio Mundial das Igrejas. A ONU, Organização das Nações Unidas, ela é a face política. É a face política que incentiva a criação das 10 supernações. Queridos, hoje os principais líderes evangélicos dos Estados Unidos, os principais líderes evangélicos do mundo todo, todos eles estão em plena união com o Vaticano. Robert Schuller, quando construiu a Catedral de Cristal, uma das mais famosas catedrais dos Estados Unidos, é a Catedral de Cristal, construída por Robert Schuller. Ele disse, quando construiu: quando eu tive o sonho de construir essa catedral, eu não queria construí-la sem a bênção do Santo Padre. Assim, eu viajei até Roma e encontrei-me com o Papa. Eu levei uma foto comigo, uma foto da Catedral de Cristal, e disse a ele que estava construindo e que desejava receber a sua bênção. Schuller disse: é tempo dos protestantes virem ao pastor, ao Papa, e dizerem: o que é que devemos fazer para voltarmos para o lar? Hoje, essa Catedral de Cristal pertence à Igreja Católica. No livro Grande Conflito, página 581, nós lemos: poucos sabem os protestantes do que estão fazendo ao se proporem a aceitar o auxílio de Roma na obra de exaltação do domingo. Roma está visando restabelecer o seu poder, aquele poder que Roma tinha na Idade Média, que perdeu, porque o Papa foi preso em 1798, mas o Vaticano começou a recuperar esse poder com o Tratado de Latrão em 1929. Por isso, no Grande Conflito diz assim: Roma está visando restabelecer o seu poder para recuperar a supremacia perdida. A supremacia perdida foi em 1798. Ali acabou a supremacia dos 1260 anos. De 538 a 1798. Mas agora o papado está tentando recuperar a supremacia perdida. E a recuperação da supremacia perdida será também de 1260 dias. Não mais 1260 anos, mas 1260 dias. Ou seja, 42 meses. Porque aqui em Apocalipse 13, verso 5, menciona que quando a ferida mortal fosse curada, o Papa, a besta que subiu do mar, de Apocalipse 13, reinaria, teria a recuperação da sua supremacia por 42 meses. Diz claramente aqui no capítulo 13, verso 5. Queridos, o capítulo 13, verso 5, ele tem que ser localizado num período de tempo que é após a cura da ferida mortal. A ferida mortal foi em 1798, começou a cura da ferida mortal em 1929, e agora, isso aparece no capítulo 13, verso 3. E agora no verso 5, fala o quê? E foi-lhe dado uma boca, foi dado para o poder papal, uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Esta é a supremacia papal. Esta é a nova ordem mundial, um curto período de 42 meses, 3 anos e meio. Jesus, como Filho de Deus, como Messias, ele teve um ministério de 3 anos e meio aqui na Terra. O anticristo também quer ter um ministério de 3 anos e meio. Por isso, a supremacia papal do tempo do fim será de 3 anos e meio. Queridos, Jesus Cristo tem a lei chamada os 10 mandamentos. E Jesus Cristo colocou o selo dele na lei. O selo de Deus, o selo do Deus vivo está na lei. É o 4º mandamento da lei. Este é o selo do Deus vivo. Por que é o selo? Porque tem o nome de Deus, tem o território que ele domina. Entendem? O selo de Deus está no 4º mandamento, que diz quem é que é o autor da lei.
Nenhum outro mandamento diz quem é o autor da lei, somente o quarto mandamento. E diz qual é o território que ele tem o seu governo, que é céu, terra e mar. É o território dele. Queridos, o selo de Deus está no quarto mandamento, é o sábado, o dia do Senhor. Isso está também em Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20 e o verso 12. Leia comigo, Ezequiel capítulo 20 e o verso 12, onde diz claramente que o sinal de Deus, de autoridade divina, é o sábado. É o sinal que mostra que Deus é o Criador dos céus e da terra. Capítulo 20 de Ezequiel, verso 12. Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Deus deu um sinal para que todos soubessem que Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra, e é Ele quem nos santifica. Capítulo 20, verso 20 agora, de Ezequiel. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. O poder do anticristo, ou seja, o poder papal, também tem uma lei. A lei também do papado chama-se 10 Mandamentos. Quando você pega este livro, Catecismo Romano, e você vai lá na página 561, na página 561 desse Catecismo Romano, que é o mais novo Catecismo Romano, queridos, vocês vão encontrar ali sobre os 10 Mandamentos. Só que os 10 Mandamentos do Catecismo Romano são diferentes dos 10 Mandamentos da lei de Deus, na Bíblia. Ali, no lugar do sábado, está guardar domingos e festas. Queridos, o sinal de autoridade papal é o domingo como dia de guarda. E a prova de que é o sinal da sua autoridade, a prova é que todas as igrejas evangélicas e protestantes estão aceitando o domingo como dia de guarda. Porque a igreja mãe mandou guardar o domingo, todas as igrejas filhas de Babilônia estão aceitando o domingo como dia de guarda. A igreja mãe tem suas filhas, as filhas de Babilônia, guardando o mesmo dia que a mãe manda guardar. Mas não tem nenhum mandamento bíblico para guardar o domingo. Como não existe nenhum mandamento bíblico, eles vão apelar para a lei do Estado, para, através da lei do Estado, impor a observância do domingo por força de lei, lei do governo. E vai começar aqui nos Estados Unidos e vai se espalhar por todos os 10 reinos, 10 supernações. O decreto dominical está claramente em Apocalipse 13. Apocalipse capítulo 13, aqui está o decreto dominical. Apocalipse capítulo 13. Abra sua Bíblia e vamos ler o verso 15 a 17. Capítulo 13, verso 15 a 17. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. A imagem da besta é os Estados Unidos da América do Norte, que trabalha com toda a força para impor o domínio papal. Os Estados Unidos trabalham para o Vaticano, porque todo o dinheiro que os Estados Unidos têm, eles devem para o Vaticano, porque os Estados Unidos estão sendo sustentados pelo Federal Reserve Bank, pelo Banco Central Americano, que não é do governo americano, pertence ao Vaticano. Queridos, toda esta movimentação econômica de dinheiro aqui nos Estados Unidos é porque o Federal Reserve Bank está soltando dinheiro, soltando dólares. Está aumentando a dívida do governo americano para com o Federal Reserve Bank. Já está por volta de quase 30 trilhões de dólares de dívida. Impagável. E quanto maior a dívida, maior o controle que o Vaticano tem sobre o governo americano. Quanto maior a dívida, maior é o controle que o Vaticano tem sobre o governo americano. E eles usam o exército americano para impor a nova ordem mundial. Então a imagem da besta é os Estados Unidos da América do Norte a serviço do Vaticano. Por isso diz aqui, Apocalipse 13, verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O decreto dominical vai sair daqui e vai, além do decreto de morte, virá depois um decreto, aliás,
além do decreto dominical, virá depois um decreto de morte sobre aqueles que rejeitarem o primeiro dia da semana como um dia santo. Veja o verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, e aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. 666. O número de Deus é o 7. O número do anticristo é o 6. 666. Depois do 6, normalmente vem o número 7. Quando o número 6 nos leva para o número 7, o número 6 é legítimo, porque nos conduz ao número 7 e nós adoramos a Deus, o Criador dos céus e da terra. Porém, queridos, quando depois do número 6 não vem o número 7, mas vem outro 6, e aí vem um terceiro 6, ou seja, 666, é uma tríplice rejeição de Deus como Criador dos céus e da terra. É uma tríplice rejeição dos 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. O papado se impõe como Deus na terra, aceitando ser adorado, beijado, ousando perdoar pecados, mudando a lei de Deus, criando uma lei do Vaticano, tirando a santificação do sábado e transferindo-a para o domingo, exaltando o dia do sol, adoração ao sol. O deus da maçonaria é o sol, é o deus Osíris, representado pelo obelisco que está na frente da Basílica de São Pedro. Lá em Roma está o obelisco representando o deus sol egípcio, Osíris. Na frente do Capitólio americano tem também o maior obelisco do mundo, monumento de Washington, que também é um monumento em homenagem ao deus sol egípcio, Osíris. O deus adorado na maçonaria é o deus sol. O Deus adorado no Vaticano é o Deus Sol. O Deus adorado no protestantismo hoje é o Deus Sol. Sunday, dia do sol. E queridos, este será o dia de guarda da nova ordem mundial. Nós lemos no livro O Grande Conflito. Nesse livro, O Grande Conflito, na página 592, nós lemos: os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Eles vão acusar os guardadores do sábado de estarem atraindo os juízos e as desgraças e as tragédias, como se nós, os guardadores do sábado, fôssemos os responsáveis pela pandemia, pelas mortes, pelo colapso mundial. Queridos, essa é a artimanha de Satanás, de lançar acusação contra os obedientes aos mandamentos de Deus. Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Vão falar que aqueles que guardam o sábado estão sendo desleais com o governo. Ministros que negam a obrigação da lei de Deus, pastores que negam a obrigação da lei de Deus, apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às leis, às autoridades civis, como ordenadas de Deus. Nas assembleias legislativas e tribunais de justiça, os observadores dos mandamentos de Deus serão caluniados e condenados. Grande Conflito, página 592. É o sinal da besta sendo colocado no lugar do sinal de Deus. O sinal da besta mostra a autoridade papal sobre o mundo. O sinal de Deus, o Santo Sábado, mostra a autoridade de Deus sobre o mundo, porque este sinal foi estabelecido na primeira semana que existiu na terra, a semana da criação. No 7º dia, Deus estabeleceu o seu sinal, o dia santo. Abençoou, descansou e santificou no 7º dia. Queridos, o sábado não salva ninguém. O Salvador único é Jesus Cristo, que morreu na cruz para perdão dos meus e dos seus pecados.
Porém, este Jesus Cristo que nos salva, ele tem um sinal que mostra a autoridade dele como Criador dos céus e da terra. Porque ele é o Criador dos céus e da terra, Jesus. Em João capítulo 1, verso 2 e verso 3, diz que tudo que foi criado pelo Verbo. Nada do que foi criado, nada do que existe, sem ele se fez. Ele é o Criador de todas as coisas, o Verbo. Isto está em João capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Agora, em João capítulo 1, verso 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo é Jesus. Foi ele quem criou todas as coisas. Foi ele que criou o mundo numa semana de 7 dias, e foi ele que no 7º dia descansou, abençoou e santificou. Por isso, quando Jesus andou aqui na terra, ele guardava o sábado. Lucas capítulo 4, verso 16, todos os sábados ele estava na sinagoga. Até na morte Jesus descansou no sábado. Ele morreu na sexta, descansou as 24 horas no sábado no túmulo e ressuscitou nas primeiras horas do primeiro dia da semana. Queridos, Jesus Cristo, ele é o Senhor do sábado, porque ele criou o sábado para você descansar e ter comunhão com ele. Este é o sinal de Deus. Que dia guardar? Na nova ordem mundial, será guardado o primeiro dia da semana. Mas que dia guardar em obediência ao Deus, Criador dos céus e da terra, ao Salvador meu, ao Salvador seu? Que dia guardar? O Santo Sábado, o 4º mandamento da lei de Deus. Que Jesus Cristo derrame sobre você o Espírito Santo. Que o Espírito Santo grave, registre a lei de Deus na sua mente, no seu coração. E que você seja um filho obediente. Jesus Cristo virá para buscar o seu povo. Aqui em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz que existe um remanescente formando o povo de Deus na terra, e eles guardam os mandamentos de Deus. Só que eles são odiados por Satanás. Mas que me importa o ódio de Satanás? O que realmente me importa é o amor de meu Senhor Jesus Cristo. Aqui diz em Apocalipse 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher. A mulher é a igreja de Deus. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E para completar, aqui em Apocalipse 14, verso 12, falando do povo de Deus dos últimos dias, diz: aqui está, Apocalipse 14, verso 12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aceitar a Jesus, crer nele como Salvador? Sim, este é o único caminho da salvação. E o que fazem os salvos por Jesus Cristo? Obedecem os mandamentos de Jesus. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e que você continue sendo um filho, uma filha, fiéis a Jesus Cristo. Amém? Amém. Deixe-me orar com você agora. Pai querido que estás nos céus, neste momento eu peço uma bênção especial, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre cada filho, cada filha. Estes que te buscam como Salvador deles. Tu és o nosso Salvador, Cristo Jesus. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ti. João 14, verso 6. Mas eu sei que o Senhor também escreveu os 10 mandamentos. E deixou o sábado, o 7º dia, para ser o sinal da tua autoridade como Criador. Faze-nos obedientes aos teus mandamentos. Que o teu Santo Espírito escreva os mandamentos teus no nosso coração, na nossa mente. Livra-nos, Pai, da perseguição. Livra-nos do sinal da besta. Livra-nos de tudo que vier como perseguição, como sofrimento de Satanás, o ódio de Satanás. Dá-nos a tua proteção, que o teu escudo nos proteja, que os teus santos anjos nos circundem com um escudo de luz, protegendo-nos contra os inimigos de Deus. Volte logo nos buscar, querido Jesus. É a minha súplica, é em nome de Jesus que eu peço. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Amanhã nós vamos estudar com vocês a 6ª live do grande conflito. E a 6ª live, o título é Livramento do Povo de Deus. Libertação do povo de Deus. Esta será amanhã.
dia 6 de setembro. Nos vemos na mesma hora, 8 horas da noite. Fique com Jesus Cristo. Amém.